da maioria dos outros clubes e a gente se preparou para isso. Até surpreendentemente a gente não esperava que eles fossem pressionar a gente logo na saída. Não é uma surpresa em se tratando do Abel, que é um treinador que dispensa elogios, né? E eu acho que a gente conseguiu se comportar muito bem, conseguiu suportar essa intensidade que eles procuraram fazer no primeiro tempo, saímos na frente. No segundo tempo, até de forma natural, a gente esperou um pouquinho mais, mas estávamos tendo muitas chances no contra-ataque, né? Eu acho que depois, numa delas, a gente acabou definindo o placar 2-0, eu fico satisfeito. Em relação à reclamação, realmente o Abel me deu um toque, eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no vestiário. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que nós do futebol precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também, são garotos ainda, a gente tem que entender isso, e conversamos nesse sentido, de respeitar o adversário, que a gente demonstraria mais respeito indo para cima e buscando fazer mais gols. Acho que foi isso que a gente fez no segundo tempo. Barbieri aqui, boa noite. Perguntar, claro que para a torcida o entusiasmo acontece, é o tal do segue o líder, mas agora são 5 pontos, segundo colocado, faltam 2 jogos aí para essa pausa para a Copa do Mundo. Como segurar o entusiasmo dentro do vestiário? Como é que está agora, depois do jogo? O pessoal, esse negócio de segue o líder, essa vantagem, como é que você está trabalhando isso com os jogadores que são muito jovens, no caso? Não, a euforia depois de uma vitória, ainda mais, né, num clássico contra um rival, ela é grande, mas a gente conversou e sabe e entende que tem que manter os pés no chão. A vantagem é uma vantagem boa, expressiva, mas não é definitiva, né? A gente já havia conversado sobre isso antes, ninguém vai ser campeão no primeiro semestre. Então a gente precisa abrir essa vantagem para que no segundo semestre, quando muitas decisões que nós temos aí, principalmente no mês de agosto, começarem, a gente possa ter essa margem de repente poder oscilar. Não é o nosso desejo é seguir nessa batida, mas se eventualmente a gente oscilar, essa margem vai ser importante para a gente. Barbieri, boa noite. Você acabou na primeira resposta não falando sobre o Marlos. Queria que você falasse um pouco se ele fez o que você queria taticamente, eu imagino que sim, mas e tecnicamente? Falta um pouco de ritmo ao jogador? Você acha que ele precisa, enfim, entrar mais vezes para poder fazer exatamente o que você queria em campo? Olha, o Marlos vem numa crescente, vem treinando muito bem. A gente optou por ele por uma questão tática, entendeu que a gente podia aproveitar ele aberto na direita. Nem é a posição com a qual ele se sente mais confortável, mas eu acho que dentro do que a gente pediu, ele fez um grande jogo. O pênalti ele sofreu numa situação que a gente, não vou dizer que trabalhamos, mas que a gente, né, levantou a possibilidade que existiria. Eu acho que ele sentiu um pouquinho do ritmo no segundo tempo, por isso a gente substituiu, mas vem numa crescente. É um jogador que a gente conta muito, que vai nos ajudar bastante aí. Um jogador que você não vai ter para a próxima rodada, que é o Paquetá. Vai ser a primeira vez que você vai precisar montar essa equipe sem esse jogador que tem te ajudado tanto nas transições, um jogador que tanto constrói jogadas, como é responsável por grande parte dos desarmes. Ele é um jogador que o Flamengo hoje em dia mais sente falta? Eu diria que ele é um dos jogadores que o Flamengo, sem dúvida nenhuma, sente falta, mas a gente vem buscando e encontrando as soluções, apesar de todos os desfalques que a gente tem tido, e é isso que a gente vai fazer pensando no Paraná. Vamos estudar bastante o adversário, vamos avaliar o que a gente tem à disposição. Pode ser que amanhã mais alguém esteja desgastado, enfim, ou com alguma lesão, a gente tem que estudar isso. E é isso, é um dos jogadores que fazem falta. Barbieri, eu queria falar com você sobre uma coisa que está me chamando a atenção. Eu tenho conversado com alguns jogadores que vêm falando que você tem ajudado muito no resgate da confiança deles, e alguns jogadores que estavam até um pouco deixados de lado, o Viseu é um caso, e falou que você ajudou muito, você conversou muito com ele individualmente, isso foi muito importante nessa evolução dele. Você gosta de ter essa conversa individual, além de trabalhar o time no coletivo, você acha importante também tentar tirar o melhor de cada um? Você tem essa preocupação? Tem, eu acho que é fundamental. Eu acho que muitas vezes quem está do lado de fora tem a sensação ou tem a impressão de que ali dentro é um jogo de xadrez, né? Mas são seres humanos. Não é só mexer uma peça para lá ou para cá, né?
E como seres humanos, eles precisam estar bem para poder render. Acho que é importante essa conversa não só com os jogadores que vêm entrando, mas aqueles que eventualmente vêm tendo um pouco menos de oportunidade, para que eles entendam, não deixem cair, continuem se dedicando nos treinamentos. E a gente fala isso depois dos jogos, aqueles que vêm entrando têm ajudado bastante. A gente citou o exemplo do Tuller, um tempo atrás, dentro do vestiário. O Tuller não vinha tendo muitas oportunidades, havia sido convocado para a seleção. Por uma questão até de elenco, a gente não pôde liberar ele. Ele entrou, fez um grande jogo. Então, acho que essas conversas, esses exemplos, ajudam eles e ajudam o grupo todo. Professor Barbieri, mais uma vez a gente viu aí que o Rodolfo saiu lesionado, né? E mais uma vez a zaga está desfalcada, né? Aí vai ter que acabar usando o Léo Duarte e Tuller, provavelmente, né? Uma zaga inexperiente. Queria saber, assim, nessa pausa para a Copa, como que ela vai poder ajudar, sendo de recuperação física dos atletas que estão, né? O Hever, o Juan e o Rodolfo agora, ou até de mesmo se vai buscar algum jogador no mercado, né? Bom, primeiro a gente vai avaliar a questão do Rodolfo, né? O Juan vem progredindo bem nos treinos também, vamos ver como é que ele vai estar, se ele vai estar à disposição ou não. Em relação à altura e o Léo, eu acho que hoje eles são menos inexperientes do que eles eram alguns jogos atrás, né? Fizeram um grande jogo contra o Atlético lá, e se a gente optar por começar com os dois, a confiança é total nos dois. O Tuller entrou agora no final, fez um grandíssimo jogo. Em relação aos reforços, a diretoria está trabalhando, a gente vai avaliar, né? Essa questão da parada da Copa, num primeiro momento a ideia é recuperar os jogadores, até por isso um período de descanso para eles, porque a sequência, sem dúvida nenhuma, é muito intensa e cruel. E no segundo momento a gente vai aproveitar para treinar, porque é o que a gente não tem tido tempo para fazer, né? Para tentar voltar pós-Copa, pós-parada, com a equipe ainda melhor do que vem apresentando agora. Professor, a gente vê que o Flamengo é muito rápido pelas pontas, mas sem o Diego fica um buraco no meio. O que fazer nos próximos jogos? Eu acho que é natural que os adversários sobrecarreguem o centro do campo, né? A região normalmente mais congestionada. O que a gente conversa bastante, a gente tenta aproveitar os espaços que o adversário nos dá. Então, o Fluminense, até por jogar com 2 volantes e 3 zagueiros, congestionava bastante o centro do campo no início do jogo. A gente tinha que aproveitar bastante as laterais. No segundo tempo isso mudou um pouquinho, né? Tiraram um zagueiro, ficaram com 2 volantes lá, mas ainda assim, até por característica do Marlon ser mais um ala do que um lateral, a gente tinha bastante espaço por ali. Acho que é por isso. No último jogo contra o Corinthians, a gente fez muitas combinações por dentro, entre Diego, Paquetá. Então não acho que seja uma questão, como você apontou assim, que de urgência de ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que saber ler, estudar o adversário, entender aonde ele nos oferece espaço para a gente poder aproveitar. Professor, qual era a expectativa que o senhor tinha antes de vir jogar aqui, do Flamengo vir jogar em Brasília? Qual é a imagem que o senhor está levando agora dessa torcida? E com todo o cuidado que teve com o gramado, inclusive ia ter um jogo do Brasiliense na 4ª divisão, e ele foi remanejado para outro estádio exatamente para preservar o gramado. Qual é a imagem assim, que o senhor está levando do dia de hoje? Acho que a imagem é muito positiva. A torcida foi sensacional, o calor, o carinho. Empurrou a gente o jogo inteiro. Isso é muito importante, faz a gente muito mais forte. O estádio é belíssimo, maravilhoso. Acho que o gramado poderia estar em condições melhores, né? A gente espera que, se voltar aqui, eventualmente ele esteja nessa condição, mas a sensação é muito positiva. Barbieri, queria perguntar para você sobre o Dourado. O futebol tem suas coincidências, né? Ele acabou voltando a marcar num estádio cheio, 60 mil pessoas, Flamengo na liderança, contra o ex-clube dele, de pênalti, especialidade dele. Até que ponto você acha que isso vai ser benéfico para o Flamengo? Porque a gente sabe que um goleador, quando tira essa zica, né, volta a marcar, bate um grande alívio, né? Eu acho que já foi muito benéfico, né? O fato de abrir o placar, a gente fica muito feliz. Eu acho que ele também vinha se cobrando bastante, e aí consegue tirar esse peso. Acho que vem crescendo de produção em muitos aspectos que a gente tem conversado com ele. E acho que quem ganha é o Flamengo. Já ganhou hoje, a gente espera que possa seguir ganhando com ele, com os gols deles daqui para frente. Obrigado.